A Assembleia da República concedeu hoje autorização ao Governo para legislar sobre o novo regime de júri em processo penal. O diploma, aprovado já em Conselho de Ministros, regulará a constituição do Tribunal do Júri, a capacidade para ser jurado e o estatuto dos jurados. A lei começa por definir o que é um tribunal de júri e quem o compõe. 3 juízes que formam o tribunal coletivo, 4 jurados efetivos e 4 suplentes. O tribunal de júri só intervém em processos respeitantes a crimes cuja pena máxima aplicável seja superior a 8 anos. A sua intervenção pode ser requerida pelo Ministério Público, assistente ou o arguido do processo. Uma das grandes novidades do diploma é o processo de seleção dos jurados, que passará a ser feita através de duplo sorteio. No pré-sorteio, baseado nos recenseamentos eleitorais, são apurados 100 cidadãos por entre as freguesias inscritas na respectiva circunscrição judicial. Estes 100 cidadãos são depois notificados. É-lhes então dado um prazo de 5 dias para responderem a um inquérito destinado a apurar se preenchem os requisitos indispensáveis à função. Falsas declarações serão punidas com prisão até 2 anos ou multa. Tomando como base as respostas não rejeitadas, delas se extraem por sorteio 18, e o Presidente do Tribunal ordena em seguida a notificação dos selecionados para uma audiência pública, onde será avaliada a existência de impedimentos ou causas de escusa. O Ministério Público e o defensor do arguido poderão, sem qualquer explicação, recusar 2 jurados cada um. Se houver no processo em questão assistente, também este poderá recusar um jurado. Na mesma audiência, o Presidente designa de imediato os jurados efetivos e os suplentes, os quais serão automaticamente notificados do dia e da hora da audiência do julgamento. Segundo a proposta de lei hoje aprovada, compete aos jurados decidir apenas segundo a lei e o direito, não estando sujeitos a ordens ou instruções. Os jurados poderão abster-se de julgar com fundamento em falta, obscuridade ou ambiguidade da lei, ou ainda dúvida sobre a matéria de facto. Os jurados não são responsáveis pelos julgamentos ou decisões dos tribunais. Durante este período, recebem uma compensação pecuniária e não podem ser prejudicados na sua profissão ou emprego por faltas inerentes a este desempenho. Ao mesmo tempo, são garantidos meios de defesa, como uso legítimo e gratuito de porte de arma de defesa para prevenir eventuais atos de retaliação ou intimidação. Desta função constitui um serviço público obrigatório, sendo a sua recusa punida como crime de desobediência qualificada, caso não seja apresentada no prazo de 5 dias justificação procedente. Este exercício termina apenas com o trânsito em julgado da sentença. A presente lei passa a vigorar simultaneamente com a entrada em vigor do Código do Processo Penal. E vamos ainda esclarecer mais alguns aspectos desta nova lei. O Dr. José Gonçalves da Costa é um juiz com bastante experiência já em tribunais com júri. Com alguma experiência. Sr. boa noite. Qual é a grande inovação desta nova lei? Bom, a grande inovação desta lei consiste na redução do número de jurados efetivos. É importante porque torna o júri, como devíamos dizer, mais operacional. Era uma máquina talvez excessivamente pesada e já há muito que se fazia sentir essa redução. E creio que a redução se operou para o número exato, porque 4 jurados fazem maioria relativamente ao juízo de carreira, que são 3. Por outro lado, alcançam-se maiores garantias da realização do julgamento, da sua continuidade, porque se aumentou o número de suplentes, que eram 2 e passam para 4. É também alargada a competência do júri. A competência do júri. Em que e porquê? A competência do júri estava... A competência, ou melhor, os poderes, do júri, que estavam limitados desde 1977 ao conhecimento da matéria de facto, portanto, à decisão sobre o que está ou não está aprovado, estende-se agora à decisão de direito, sobre a culpabilidade e sobre a fixação da pena. Retoma-se a solução que foi adotada quando da reintrodução do júri, só que alargando a competência ou os poderes para conhecer de direito. Em 75, quando o júri foi reintroduzido após um longo interregno, que vinha de 1944,
O júri decidia de facto e intervinha na fixação da pena. Agora não intervém apenas na concretização da pena, da reação penal, intervém na própria apreciação da culpabilidade e definição da culpabilidade. O que já envolve, se me permite, o que já envolve decisões de direito que talvez ultrapassem os conhecimentos, as capacidades da maioria dos jurados que não têm formação jurídica. Não tenho nada a dizer contra a competência do júri no que toca à fixação da pena, enfim, mas parece-me talvez um pouco excessivo que se lhe atribuam os outros poderes para decidir de direito a que eludi. Doutor, tem havido alguma polémica desde a reintrodução dos júris em Portugal em 75, como acaba de referir? Qual é o balanço que o doutor faz? Tem julgado casos em que há júris? Qual é o balanço que o doutor faz? Tenho receio de pecar por subjetivismo, porque eu sou um entusiasta do júri. Tenho ouvido muitas críticas, tenho alguma, até poderia dizer, bastante experiência de julgamentos com júri e achei sempre positiva a intervenção do júri, essa participação popular na realização da justiça, que, além do mais, exerce uma função pedagógica que não pode ser esquecida e deve ser sublinhada, em vários sentidos. Pedagógica relativamente aos jurados que intervêm, que ficam a saber como se faz a justiça, pedagógica em relação aos juízes, corrige vícios que eles vão adquirindo com a rotina, enfim, com a sua deformação profissional, e pedagógica ainda pelo recado, pela notícia que os jurados levam para os seus conhecidos. Doutor, tem havido em alguns julgamentos alguma dificuldade na constituição do júri? Nos casos em que eu intervim, não, mas é do domínio público que tem havido julgamentos cujo andamento fica um pouco entravado por essa dificuldade. Eu tenho a impressão que outra inovação de que não falámos, que com o sistema de seleção agora adotado, que essas dificuldades serão de algum modo removidas, porque notou-se em alguns anos a necessidade, inclusivamente, aliás, vem referido no texto introdutório da proposta de lei, houve necessidade de prorrogar a validade de pautas de jurados elaboradas para determinado ano, porque o sistema de pré-seleção a nível das câmaras era demorado. Isso, por vezes, retardava o início dos julgamentos. Doutor, muito obrigado por ter estado neste 24 horas com os seus esclarecimentos. Obrigado.